Fala 49ers, tudo bem? Meu nome é Ana, sou CEO da 49 Educação e estamos aqui, estreando um novo quadro em um novo formato. A ideia é a gente trazer assuntos diferentes de inovação que impactam os negócios, as startups. E então vamos começar aqui o assunto, A gente veio falar sobre criptomoeda, sobre metaverso, NFT, assunto que está bombando, Bombando. E quem mais, poderia nos ajudar a entender isso tudo? É uma galera muito, muito incrível que eu vou trazer aqui para se apresentarem. É o Ângelo e o Renan. Ângelo e Renan, muito prazer, muito bom ter vocês aqui com a gente para discutir sobre esse assunto. Ângelo e Renan, se apresentem, por favor. Eu sou o Ângelo, sou Head de Marketing aqui da 49 atualmente, então estou acompanhando a jornada da 49 desde o comecinho. Também sou entusiasta dessas inovações aí que a gente está tendo no mercado nos últimos anos. Estou acompanhando aí o Bitcoin mais ou menos há uns 2 anos e a ideia desse papo é a gente entender qual que é o link aí, entre essas tendências aí do mercado, o que pode acontecer nos próximos anos, com o mercado de startups também. Então tem tudo a ver, Inovação aí, novas tecnologias surgindo e um mercado que só cresce também, que é o mercado de startups. Aí a gente está com recordes históricos aí de investimento em startups, tanto no Brasil, no mundo, e a tendência é isso aí aumentar ainda ao longo dos próximos anos. Então eu sou o Renan, sou head aqui da parte de pré-vendas, sou um cara que também sou um entusiasta aí que investe nesse mundo cripto, gosto muito de NFTs, gosto muito de metaverso, gosto muito de criptomoedas. Ultimamente eu tenho estudado muito sobre isso, a gente tem visto alguns movimentos. Hoje a gente está falando de criptomoeda e Bitcoin numa temporada de baixa, do Bitcoin. A gente enxerga que tem muita coisa acontecendo, tem muita gente aí ficando apavorada, mas quem estuda esse projeto há um longo tempo consegue entender que é a longo prazo. E como eu devo ou como eu posso aplicar esse tipo de tecnologia dentro da startup? Ou por que uma startup deve ficar de olho nessas tecnologias? Então eu acho que a gente vai poder enriquecer aí o conhecimento aí de alguns que são leigos nesse assunto. E a ideia é que a gente saia com mais conhecimento do que quando a gente entrou. Acho que todo mundo aqui também quer saber, eu também quero saber, porque eu não tenho 100% de certeza do que é. Mas, galera, afinal, o que é esse metaverso? O que é metaverso? Onde surgiu? O que come? O que faz? Qual que é a ideia do metaverso, a gente tem ambientes imersivos, que simulam mais ou menos o que a gente viu no filme do Matrix aí há 20 anos atrás. Eu era pequeno ainda, mas já cresci nesse ambiente de internet. E a ideia do metaverso é a gente justamente entrelaçar todas essas tecnologias, então tecnologias mais descentralizadas aí que estão surgindo nos últimos anos, com as experiências imersivas aí que combinam inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, juntar isso tudo num ambiente mesmo onde as pessoas podem viver uma vida como no ambiente real, Então, que existam salas de trabalho, existam lugares para se divertir, para jogar. Então, até um exemplo legal aí, que o Renan até pode comentar também sobre o que os antecessores aí do metaverso, que são os jogos já. Hoje a gente já tem uma estrutura bem legal aí de jogos, é um mercado grande, que é bilionário hoje em dia já, e é um mercado bem imersivo que junta aí várias dessas tecnologias que a gente vai comentar hoje. Então, trazendo assim essa introdução ao metaverso, a gente pode fazer uma analogia com o que a gente tem aí no início da internet, que a gente conhece como internet 1.0, Então, a web 1.0, ela ocorreu entre 1999 e 2004, ela era um momento onde a gente tinha uma internet mais primitiva, a gente tinha páginas mais estáticas. Então a interação que a gente tinha naquela época até com os computadores era diferente. Todo mundo lembra dos primórdios aí, da gente entrando naquelas páginas de internet estáticas através do discador IG, por internet de escada. Então a gente tem essa web 1.0, depois evoluiu-se então veio a época do Orkut e outras plataformas aí que eram redes sociais. Então a web 2.0 digamos que a integração que a gente tem através de redes sociais. Essa interação é através desse ambiente. E aí a gente tem ouvido bastante o termo da Web 3.0. Essa Web 3.0 é para falar sobre essa revolução que a gente está vivendo, que é onde a gente enxerga a internet de uma forma muito mais imersiva. A gente já tem exemplos aí de games, por exemplo, como Fortnite, Call of Duty, Minecraft, Roblox, que são ambientes onde
várias pessoas interagem e têm experiências dentro desses ambientes, como o show do Travis Scott dentro do Fortnite, Ariana Grande. Então a gente tem enxergado uma internet mais imersiva. E ao mesmo tempo, o mercado, né, as transações financeiras que a gente antes fazia através do papel também se revolucionou. Então essas integrações via internet banking, compras online. Então a gente tem enxergado o metaverso como uma integração ou uma intersecção que liga todos esses caminhos, desde a experiência até transações financeiras, ambientes de trabalho. Então esse metaverso aí que a gente tanto escuta falar traduz um pouco disso. E até fazendo um link, né? Eu acho que é um link bem legal, assim. Hoje a gente tem uma série de ineficiências mesmo no mercado financeiro e na forma com que dinheiro, no fim das contas, é energia sendo traduzida em informação que vai de um lado para o outro, né? Então, as criptos, o Bitcoin, na real, é transmissão de informação. Você está ali transmitindo informação de um lado para o outro. E hoje, o dinheiro que a gente tem, ele acaba travando essas inovações tecnológicas que podem acontecer, né? Então, até de uma perspectiva de expansão global de muitas startups, de muitas empresas e expansão global de jogos mesmo, né? Do desenvolvimento dessa economia de jogos, a gente, com uma transação de Bitcoin, por exemplo, em segunda camada, que é a Lightning, a gente já tem uma espécie de Pix aí do Bitcoin, a gente consegue fazer transações em tempo real, instantâneas, aí, de um lado do outro para o mundo a um custo ínfimo, assim, a centavos de dólar. Então, essa é uma grande expansão aí que vem acompanhada dessa questão do metaverso, que conecta, já que a ideia é conectar todo mundo no ambiente virtual, a gente também tem que ter uma evolução do dinheiro nesse sentido, né? Aí que começam a entrar as criptos. E você falando em cripto assim, Ângelo, trazendo assim, eu sei que hoje, no século XXI, em 2022, muita gente escuta falar sobre blockchain, sobre criptomoeda, mas assim, tem gente ainda que não conhece esse mercado. Ângelo, como é que surgiu assim o Bitcoin? Qual foi a proposta de valor gerada em cima do Bitcoin? O Bitcoin, na verdade, surgiu lá em 2008, no pós-crise financeira aí de 2008, por um cara anônimo chamado Satoshi Nakamoto, era o pseudônimo dele na internet. Basicamente, a ideia do Bitcoin foi resolver o problema do dinheiro impresso por bancos centrais, né? Então, a gente teve até uma piora disso aí nos últimos 15 anos, né? O mercado se encheu de liquidez nesses últimos 14, 15 anos desde a última crise. E a ideia do Bitcoin surgiu justamente em trabalhar esse problema que existia com o dinheiro centralizado, né? Então, naquela época, a gente teve a crise, onde teve vários bailouts, né, que eles chamam, que é basicamente o Banco Central indo salvar os grandes bancos, né, para a economia não quebrar. E aí, basicamente, o que aconteceu desde então foi que mais dinheiro foi injetado na economia como jamais na história. A gente teve um período aí de extrema liquidez, e o Bitcoin ele serve como um ativo escasso, o primeiro ativo escasso digital. Tem uma conexão com o mundo real, que tem o seu proof of work, então você gasta energia no mundo real para gerar valor no mundo digital, e você tem um limite, né, de emissão de moedas. Então você tem um limite de 21 milhões, que tem uma escassez programada. Então você tem uma economia, e aí num mundo idealmente bitcoinizado, onde você vai ter uma régua que não fica mudando o tempo todo, né? Que é o caso do dólar, por exemplo, que você tem uma base monetária que vai aumentando ao longo do tempo, você tem inflação, você não sabe qual que vai ser a gestão do próximo banqueiro central. Então, a ideia do Bitcoin é tirar esse poder que está centralizado hoje do dinheiro, que define a maioria das coisas aí que está presente na nossa vida, e descentralizar isso em nós, né, pelo mundo inteiro, em pessoas que estão validando a rede de forma voluntária. E a partir disso foram surgindo outras inovações, né? Então, dentro do próprio Bitcoin, o próprio sistema de criptografia foi melhorando. A gente hoje tem soluções de segunda camada aí, que é a Lightning, por exemplo, já comentei ali, que é de transações rápidas. A gente tem a Liquid também, que você tem transações com mais privacidade, onde você pode ter inclusive NFTs dentro da rede de Bitcoin. Depois disso veio o Ethereum, que veio com uma proposta um pouco diferente, né, que não fosse o ouro 2.0, digamos assim, que é a proposta do Bitcoin. Então veio mais como
uma internet descentralizada, onde você vai ter aplicações que têm uma proposta de mais incensurabilidade, digamos assim, né, que são mais difíceis aí de serem censuradas, aplicativos que não dependam tanto de organizações centrais, grandes corporações, né? Então, a partir disso vão surgindo vários projetos. A maior parte das criptomoedas morre. Então, assim, na minha visão, pelo menos, o Bitcoin resolveu um problema real e aí a gente tem as flutuações de mercado. Ethereum está nesse processo e as outras criptomoedas são projetos como startups que estão buscando se validar, buscando validar um problema real de mercado. Então a gente tem esse paralelo aí que acho que é bem legal de trazer, que é justamente isso, é um ambiente de testes, a gente está buscando novas tecnologias, buscando novas versões de algo a todo momento. Massa, e Ângela, acho que a gente entendeu um pouquinho aqui de metaverso. Primeiro, eu queria ter ido naquele show do Travis Scott no metaverso, não fiquei sabendo, queria ter ido, devia ter sido massa. Próximo, por favor, que eu vou botar na minha agenda. E aí a gente entendeu criptomoedas, beleza, como que isso tipo tá relacionado, assim, metaverso, criptomoeda, e também a gente vê, assim, que parece uma baita de uma oportunidade, né, pros negócios. Também depois a gente começar a pensar como que a gente consegue encaixar startups nessa relação, sabe? É muito legal essa relação que o Ângelo fez em relação às criptomoedas, né? Então a gente enxerga um cenário aí, hoje eu tenho quase certeza que a gente já está estourando mais de 16 mil criptomoedas e cada dia surge uma criptomoeda nova com uma proposta diferente. Quando a gente faz uma analogia ao mundo das startups, cada dia nasce uma startup nova com uma teoria, uma solução para solucionar um problema de fato, né? Então aí a gente casa com o mundo das startups. Muitos protocolos acabam nascendo para validar um problema, para validar uma solução através de um problema, e por não ter um processo bem definido de escalada, acaba morrendo no processo. Então, é que nem a jornada que a gente fala das startups. Existe um processo de validação, existe um processo que a gente precisa escalar, e tem momentos que a gente precisa pivotar, né? Então, esses protocolos de criptomoeda servem bastante para a gente ter essa analogia de startup. E outra coisa, hoje a gente tem visto no cenário global algumas empresas se transformando e tokenizando seus ativos, né? Então, num mundo descentralizado, onde o poder não está centralizado por instituições e bancos e de fato, órgãos que têm um poder influente já há bastante tempo, a gente tem um mundo mais aberto para que investidores consigam investir, por exemplo, na Adidas, investir na Nike, investir em marcas ou em startups que têm esses ativos tokenizados. Então é um movimento que a gente tem enxergado. Até te complementando, Renan, um negócio bem legal que veio junto com essa questão das criptomoedas é a questão de privacidade mesmo, né? Hoje o sistema bancário ele é completamente aberto e ele é seletivo muitas vezes, né? Então a gente tem, de um lado, uma inovação gigante no sentido de proporcionar, e aí é um mercado aí, quem fica de olho nas ODS aí, no Ikigai, enfim, nessas metodologias aí para encontrar bons mercados, olhando os grandes problemas aí que a gente tem hoje. Um dos grandes problemas que a gente tem é a desbancarização de muita gente, né? Então a gente tem em vários países aí que menos de 50% das pessoas têm acesso a contas em banco, e muitas vezes porque são subjugadas, né, alguma coisa nesse sentido, a participação delas não é aprovada por instituições centralizadas, né? E a grande questão aí das criptomoedas, do Bitcoin, é justamente melhorar essa relação entre o indivíduo e o dinheiro, o poder de compra desse indivíduo, né? Permitir com que ele tenha uma conta, onde ele consiga guardar os seus recursos, manter o valor ao longo do tempo. E essa daí é um grande mercado a ser explorado, que precisa de muito trabalho ainda, assim. Hoje, estando um pouco mais próximo assim, dessa comunidade, dá para ver que tem muito espaço ainda para soluções que trabalham mais UI, UX, soluções que melhoram a anonimidade ou a privacidade do indivíduo na hora de usar certos serviços. Então, é um mercado que tende a crescer muito nos próximos anos, assim. Olhando para tudo que está acontecendo assim, no mundo, provavelmente a gente vai ter cada vez isso mais presente no dia a dia, menos o papelzinho colorido que a gente costuma usar hoje. Então, eu fiz minha pesquisa aqui, né, antes de conversar com vocês, e eu descobri que até 2024 eles planejaram, assim, né, fizeram uma pesquisa e disseram que no metaverso,
pode chegar, né, ter uma oportunidade até, pasmem, 800 bilhões de dólares de oportunidade no metaverso. E eles falam bastante, pô, é uma grana ferrada dentro do metaverso, é uma forma... as criptos é uma forma, né, de mexer essa grana. Como que vocês veem essas questões interligadas e oportunidade para as startups estarem nesse meio? Que onde vai ter grana? Vai ter 800 bilhões de reais. Acho que como que as startups conseguem pensar em entrar nesse mundo com todas, né, enfim, com esse conhecimento? Primeiro de tudo, que eu acho que é primordial, assim, ainda tem gente que não entendeu o conceito por trás, a proposta por trás, e aí o pessoal fala, poxa, a empresa tal comprou um terreno virtual, tipo, cara, vou comprar um terreno físico. Primeiro, que quando a gente fala de comprar um terreno físico para investir num estabelecimento, a gente se limita a qual número de pessoas passa em frente ao estabelecimento. Ou se tu tem uma loja dentro de um shopping, por exemplo, você fica de maneira restrita, limitado ao número de clientes que frequentam aquele shopping. Então você tem uma limitação. Quando a gente fala de internet, a gente fala de um lugar sem fronteiras. Então você pode ter um terreno virtual para exposição de uma marca, onde você tenha pessoas de qualquer lugar do mundo. E aí, unindo isso, né? A gente falou de cripto, que a proposta é descentralizar e através de smart contracts, facilitar essa comunicação entre pessoas de diversos lugares do mundo. Dentro do metaverso, é como se fosse você dentro de um ambiente virtual, onde você enxerga a sua loja preferida, ou você não conhece aquela loja, vê algum produto, e através de cliques, você consegue fazer uma transação e comprar um item, um ativo, enfim, você consegue fazer investimento dentro daquele ambiente. Então, para uma empresa, é muito mais valioso ela investir e ter exposição para o mundo inteiro ou investir dentro de um local onde você vai estar limitado ao número de pessoas que frequentam esse local. E aí você falou, né, 800 bilhões de dólares, né? É muita grana, né? Cara, 4,5 trilhões de reais, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E assim, é um mercado muito embrionário, né? Então, tem muita coisa sendo validada. Tem muitos projetos de metaverso que a proposta é traduzir um modelo de economia, e é isso que vai fazer o metaverso ser tão rico. É você poder trabalhar dentro do metaverso para dentro de uma empresa, por exemplo, construindo roupas virtuais para avatares, por exemplo, ou fazendo o marketing. Então, assim, ó, é um mercado onde vão se espelhar muito na realidade, na sociedade que a gente tem aqui, então, modelos econômicos, e nesse momento tem muitos projetos que estão criando esse modelo econômico para ser sustentável, né? Então tem muita coisa dando errado também. Só para ficar claro para mim, acho que vai ficar claro também para todo mundo, tipo, esse 800 bilhões que tem, né, que pode existir, como que isso faz vínculo com a criptomoeda? Tipo, esses 800 bilhões podem estar vinculados com criptomoeda dentro do metaverso? Existe esse vínculo dessas três coisas, assim? Eu acho que sim, por conta de que, assim, ó, as criptomoedas, elas trouxeram pra gente uma forma de registrar as transações e informações de uma forma que seja de maneira infraudável, vamos dizer assim. Através do quê? De smart contracts. Para que serve? O que é um smart contract? Para que serve? Smart contract é um protocolo, é um código onde ele consegue validar e registrar numa rede como a Bitcoin, como a Ethereum, e ao mesmo tempo, assim, não precisa de um intermediário. Então, por exemplo, quando você vai no iFood e pede um lanche, por exemplo, ainda tem um intermediário que olha para ver se o restaurante ainda está processando o pedido, e isso faz com que tenha o contato humano. Dentro de um smart contract não tem necessidade de um contato humano, porque é um protocolo inteligente, é um contrato inteligente. Então, através das criptos que vêm com essa tecnologia, dentro do metaverso é muito possível com que um clique tu consiga fazer uma compra de um ativo e já está validado com a propriedade em teu nome, assim. Isso entra até dentro do outro assunto que tá meio dentro disso tudo que a gente tá falando, né? Como é que a gente cria um ambiente parecido com o real dentro do metaverso e como é que a gente cria uma certa escassez dentro de um metaverso, né? E aí é onde entra a questão dos NFTs, né? Dos Non-Fungible Tokens, né? Acho que é legal dar uma introduzida para a galera sobre o que é fungibilidade, que é um termo um pouco, pode parecer um pouco complexo, mas basicamente fungibilidade por exemplo, uma nota de R$1 é igual a qualquer outra nota de R$1, elas têm o mesmo valor. Né? Um Bitcoin que está ali na rede, ele é um Bitcoin independente de quando ele tenha sido gerado ou por
por que mãos ele tenha sido transacionado, né? E a questão do token não fungível é justamente a gente ter uma diferenciação no registro desse ativo que faz ele ser único dentro das blockchains aí, seja do Ethereum ou do Bitcoin, né? Então a gente cria um valor único, um objeto, que pode ser uma imagem, um vídeo, um item, um jogo virtual, um item dentro do metaverso, uma peça de moda, uma peça de arte dentro do metaverso, que justamente tem esse papel aí de ter um registro único inalterável dentro da blockchain, né? Então a gente consegue juntar duas tecnologias aí numa coisa só, e a gente cria um ambiente muito mais real dentro do virtual, assim, né? Essa é a principal proposta. Exato. Qualquer coisa pode se tornar uma NFT, tipo, se eu quiser, sei lá, eu me tornar uma NFT, eu posso fazer isso, tipo, literalmente qualquer coisa pode se tornar uma NFT. Sim, assim, a ideia do NFT, trazendo uma analogia para o que a gente vive, a gente sabe que os quadros de Van Gogh têm valores, assim, estimados em milhões. O exemplo disso é como que eu registro isso. Só no mundo físico eu sei que aquela arte ali não tem 2 quadros do Van Gogh iguais, um é original, ele tem um valor, o falso não tem valor, ou tem um valor muito pequeno. Então, é como se fosse as obras de arte dentro desse mercado cripto. Cada NFT é um token infungível, então eu não consigo ter 2 iguais. Então ele é um token registrado. E aí entra aquela questão que você mesmo perguntou, qualquer coisa pode virar um NFT, qualquer coisa pode virar um ativo digital, desde uma foto, desde um desenho, até assim, acredito que uma das primeiras transações de NFT que foram realizadas foi de um artista que ele pegou muito tempo tirando foto, uma foto atrás da outra, e depois ele fez 5.000 dias. Então, ele tirou várias fotos e depois ele vendeu esse ativo com propriedade digital, transacionou muito dinheiro. Eu não lembro agora exatamente quanto que ele transacionou. Eu acho que $60 milhões, alguma coisa assim. Então, $60 milhões num ativo que ele demorou 5.000 dias para fazer. E essa transação foi dentro do metaverso, é isso? Dentro da blockchain. Não foi dentro do metaverso. Não foi dentro do metaverso, mas foi dentro da blockchain. E até numa questão de relações sociais mesmo, dentro de um mundo virtual, a gente pode falar da questão dos NFTs e das criptos e tal. A gente também tem os NFTs como, muitas vezes, ingressos para se acessar certos ambientes, participar de certas comunidades. Então, tipo, por exemplo, você tem o tal dos Bored Apes lá, né? Os NFTs de macaquinho lá. Se você tem um daquele lá, você consegue participar. Tem o Yacht Club também, que você participa de várias festas ao redor do mundo. Então, além de estar se tornando um símbolo de status virtual, de certa forma, a gente tem a questão das relações sociais que podem começar a se desenvolver dentro de um ambiente digital através das comunidades que as pessoas pagam para estar ali dentro, né? Então... Perfeito, essa analogia é perfeita, assim. Eu ainda tenho muito contato com pessoas que falam assim, cara, é um JPEG. O NFT é um JPEG, eu tô comprando... Os caras são idiotas. Os caras, assim, eles são surtados, eles pagam muito dinheiro por um JPEG. Só que não é isso, tá? A gente tem exemplos, por exemplo, de produtos que a gente compra que não são necessariamente apenas o produto que a gente está comprando. A gente está comprando uma ideia, a gente está comprando um valor, uma proposta de valor. Dentro de uma startup, a gente fala muito disso. É pegar um problema para resolver e gerar uma proposta de valor. No NFT, entendam o que é isso. O NFT, hoje, ele não é um JPEG. Ele é uma proposta de valor que é gerada. Vamos falar do Bored Ape. O pessoal fala, cara, o Neymar foi louco, foi lá, gastou dinheiro pra caramba pra comprar um NFT que é uma JPEG que eu posso baixar da internet. Não. O Bored Ape, ele foi criado para ser um clube de iate. Todo mundo sabe que não é qualquer pessoa que entra dentro de um clube de iate. Então tem que ter, de fato, um poder aquisitivo maior. E aí, quando esse clube de iate é repleto de celebridades e pessoas influentes pelo mundo, um número de pessoas aumenta querendo ter e ser detentores desse passaporte. Então, o NFT ele serve basicamente como um passaporte que concede benefícios no mundo real para essas pessoas que detêm esses ativos. Então, hoje, tem vários projetos que não trazem nenhum benefício, que são simplesmente especulação, e é isso que é bom a gente ter isso bem claro. A maioria dos projetos não vai se tornar um unicórnio, vamos colocar esse comparativo. Poucos projetos vão conseguir, de fato, se sustentar e se manter dentro do metaverso, dentro do mercado cripto. São os fundamentos que eles utilizam.
mas não é apenas um JPEG. É um benefício que tu tá tendo no mundo real. A maioria dos projetos que dão certo é por causa disso. E assim, pensando em startups, as startups que a gente tem no mundo real, que não é o metaverso, a gente sempre fala para as startups, principalmente que passam pela 49, que eles têm que começar por um problema e não por uma solução. Acha um problema e aí a gente vai desenvolver a solução para conseguir resolver esse problema. Quando a gente fala do metaverso, das criptomoedas, da NFT, é tipo um outro momento, um outro mundo que estão surgindo problemas, estão surgindo oportunidades que as startups conseguem pensar em problemas e trazer soluções para essas questões? Com certeza. Assim, startups de mercado cripto têm crescido muito, não só no Brasil, mas nível global. A gente enxerga algumas startups que são voltadas para tokenização, então o serviço é token as a service, né? Então eles conseguem transformar os teus ativos. E vou dar um exemplo de uma jornada de fundraising, onde tu tá querendo captar recurso no mercado e tu tem um suporte para tokenizar o teu ativo. Tu pode simplesmente abrir 8.000 unidades de token. Investidores de qualquer lugar do mundo podem investir naquele teu ativo e ter 10% do equity da tua empresa. Então tu consegue capitalizar, e muitas empresas têm voltado os seus canhões para trazer recurso através desse modelo de tokenização. E ao mesmo tempo, com o crescimento de grandes inovações, cada ponta tem algum problema, alguma coisa que gargala. Então, seja na validação de um problema de um protocolo, de uma empresa cripto, tem algo que a gente pode resolver. Então, tem muito espaço para conseguir solucionar algum problema dessa indústria. Total. Até complementando o Renan, não só do metaverso, assim, nesse sentido, né, e do Web3, assim, mas até soluções voltadas mesmo para a questão de privacidade. Hoje a gente tem, por exemplo, navegadores que usam uma rede mais descentralizada para transmitir informação, como o Tor, né? A gente tem o Bitcoin, que usa pseudônimos, né, através ali das chaves de transação, né? Então a gente também tem muito espaço para trabalhar serviços que não usam o KYC, né, que é o Know Your Customer. Porque assim, quando você está tratando de valor real, né, quando você está tratando de uma reserva de valor, a gente está tratando de um ativo digital que ele tem a capacidade de guardar valor ao longo do tempo. Então, você é dono das suas próprias chaves, você guarda isso com a sua segurança e você precisa de soluções para guardar isso da melhor forma possível sem ter nenhum tipo de contato com o mundo externo, que essa informação possa cair num servidor aí que possa ser hackeado ou algo nesse sentido. Então, a gente também tem soluções de cibersegurança que vão dominar o mercado nos próximos anos. A gente tem soluções de criptografia mesmo sendo incorporadas nos protocolos que podem aumentar aí a segurança de centralização. Tem muito espaço nesse mercado para crescer, nesse nicho também de dar mais autonomia para as pessoas usarem o seu valor ali, aquele valor que está sendo investido em uma criptomoeda da melhor forma. E na prática, assim, gente, o que vocês acham? Pô, curto esse mundo, curto esses temas e tenho uma startup, eu quero montar minha startup. Por onde começar, assim? Se você falar a primeira e a segunda coisa, os passos, assim, o que você tem que fazer para querer começar, né, para começar a entrar nesse mundo e conseguir desenvolver uma startup, um negócio nesse mundo? Tá, primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entrar aqui dentro da 49 Educação e acelerar. É o primeiro ponto, digamos que é o primeiro conselho mais precioso que você vai ter para economizar tempo e dinheiro, tá? Você precisa de ajuda. Muitos protocolos, e aí trazendo aquela analogia, muitos protocolos de cripto não sobrevivem por não ter a validação bem feita. Então o processo de jornada de uma startup, ele é bem longo, a gente precisa ter o hábito de aplicar, construir, medir e ajustar, a gente precisa ter isso bem estruturado, e essa jornada de crescimento, essa visão de growth é necessária que o founder, que o cofundador, que o sócio, que o cara que criou essa proposta de valor tenha, né? Então é basicamente isso. A partir do problema que você encontrou, então eu vou dar um exemplo para fintechs. Fintechs hoje, só para vocês terem uma ideia, a Mastercard anunciou que vai gerar uma plataforma de aquisição de NFTs direta. Então, conforme esse mercado, que é muito embrionário, vai abrindo, mais pessoas vão entrando, e então você consegue ter mais problemas sendo ocasionados. Então, você pode ajudar na verificação
na solução, no planejamento e a estruturação de um lançamento para esse mercado cripto. Não, então, uma outra coisa que eu ia falar é para as startups que já existem soluções de pagamento, então, pô, não sei nada disso, não sei nada sobre esse mundo, quero entrar agora. Primeiro estudo, entende o que é cada mercado, Bitcoin é uma coisa, criptomoedas são outra coisa, então a gente tem que entender essa diferença também. Bitcoin é reserva de valor a longo prazo, que está buscando o seu lugar no mercado, enfim, buscando ocupar em grande parte aí, o valor do mercado do ouro. E criptomoedas são como startups que estão ali a todo momento fazendo mudanças, são soluções descentralizadas comparado às startups, né, que tem hoje, as organizações que a gente tem hoje, mas elas são mais centralizadas do que o Bitcoin, então elas envolvem um pouco mais de risco nesse sentido. E, assim, é bom entender essas duas coisas primeiro, né? E, pô, se você já tem um negócio, passo interessante para, às vezes, nem realizar um investimento inicial, mas começar a vender alguns dos seus produtos, algum serviço através de cripto, né? Então, entender como é que funciona, como é que se cria uma carteira, como é que você faz a gestão desse ativo digital e abrir aí, através de alguma ação de marketing, para você vender serviços ou algo em específico com criptomoedas, né? Essa é uma forma interessante de entender e já de começar a acumular aí uns satoshis, uns ethers aí dentro da carteira. Então, essa é uma boa oportunidade. Então, galera, a gente já tá meio que se encaminhando aqui pro final. Se vocês pudessem, assim, resumir o que a gente conversou. Básico, assim, cara, o que é criptomoeda, metaverso, NFT, Bitcoin, né? Na sequência. Eu acho que assim, numa sequência, assim, primeiro a gente deve falar que o Bitcoin surgiu com uma proposta de descentralizar e limitar o índice de inflação. Por quê? A gente teve um problema muito grande que foi a impressão de dinheiro por parte dos bancos, isso diminui o nosso poder aquisitivo, então a proposta do Bitcoin foi descentralizar isso e abriu uma porta bem grande para formas de transações, para smart contracts, que trouxeram uma tecnologia que facilita essa integração. Então eu não preciso de um intermediário, eu não preciso de uma pessoa validando que o Ângelo deu $10 mil para a Ana. Eu não preciso, eu tenho um smart contract que consegue garantir a eficiência dessa transação e validar ela em tempo real. Com isso, a gente vem para uma nova revolução da internet, que é a Web 3.0, onde ela se torna muito mais imersiva. E exemplos disso que a gente tem, de jogos onde as pessoas ficam muito tempo dentro desses universos, então a gente já tem o contato com isso. E aí surge o termo metaverso, né, que se popularizou bastante com o Mark Zuckerberg reposicionando o Facebook como meta, trazendo isso à tona, mas isso é uma coisa bem antiga. Beleza, surgiu o metaverso. Por que o metaverso tem ligação com cripto? Porque o metaverso ele vai espelhar o modelo de economia e através dos smart contracts vai ser possível você comprar um ativo digital e ter a propriedade validada em tempo real. Então vai funcionar como um cartório para você e a gente precisa disso para se tornar escalável, para que mais pessoas consigam participar e que não surja um gargalo aí de intermediários nesse processo. E aí a cripto para startup e o NFT propriamente dito, esses ativos digitais, é uma oportunidade de quem tá se adentrando nesse mercado de se preparar, e aí, como a gente fala, né, quem chega antes bebe d'água limpa. Então, pessoal que já investiu, a Nike, a Adidas, outras empresas que estão já se posicionando dentro do metaverso, quando isso se popularizar, que a tendência é que isso se popularize lá pelo 2023, 2024, tenha muito mais espaço, digamos assim. Quem chega primeiro, bebe d'água limpa. Sim. É exatamente isso. Eu vejo muito essa questão das novas tecnologias surgindo como uma entrevista que o Bill Gates fez, acho que lá em 1995, que ele falava que um jogo ia ser transmitido pela internet. E aí a galera não entendia, assim, porque olhando para as tecnologias da época, beleza, outras coisas supriam, né? E hoje a gente vê talvez algumas tecnologias que muitas vezes a galera não dá valor, mas que futuramente podem se desenvolver em soluções que a gente nem imagina ainda hoje, assim. Então, esses dias até vi um post, achei bem legal, com as possíveis profissões do metaverso, né? Então, vai envolver dev pra caramba, vai ter demanda para construtores, arquitetos de metaverso, vai ter até pra gente que constrói storytelling dentro de metaverso. Então, assim, tem uma gama de novas profissões que tá surgindo aí nesses próximos anos. E até isso aí pode ficar até para um papo seguinte, assim, mas tem outra questão que envolve essa questão do metaverso, que são as DAOs, né? As organizações autônomas centralizadas. Então,
cada vez mais, com a descentralização da internet, a gente tem também uma descentralização das organizações até chegar no âmbito do indivíduo, né? Então, a gente vai começar a ver organizações autônomas que funcionam através de smart contracts aí, e que funcionam com uma rede de incentivos onde uma pessoa não precisa conversar com a outra para desenvolver um projeto ou algo que está acontecendo. Isso, um exemplo aí que já existe hoje, que é um case real, é a BISC, é uma corretora descentralizada, P2P, da rede Bitcoin, que é basicamente uma DAO, né, uma Decentralized Autonomous Organization, e basicamente tem uma série de incentivos para que confie no outro dentro da plataforma e haja um terceiro ali, validador, que tem o incentivo de fazer a transação acontecer da melhor maneira possível. Então, esse é um exemplo simples aí de uma transação peer-to-peer, mas a gente pode expandir isso para uma série de outras coisas que vai evoluindo ao longo dos próximos anos, e o céu é o limite para onde isso pode chegar assim nessa próxima década. É isso aí, acho que deu para a gente ter uma noção geral do que é cada uma desses itens, dessas novidades, né? Que não é tão novidade assim, mas para algumas pessoas é mesmo. Para mim, muita coisa foi. Então, muito obrigada, Ângelo. Muito obrigada, Renan. Foi muito bom ter vocês aqui pra gente adquirir mais esse conhecimento. E a galera também que tá aqui nos assistindo. Se vocês curtiram, por favor, curtam o nosso vídeo aqui. Sigam nas nossas redes sociais, a 49 Educação. Super bom, super importante receber o feedback de vocês a respeito desse nosso novo quadro. E muito obrigada também por estarem assistindo. E é isso aí, galera. Bora pra cima. Bora, 49ers! Bora, galera!